os altos e baixos do caminho do despertar. Se você está neste caminho, fique aqui nesse vídeo e a gente vai conversar sobre. Primeiramente, se você acha que você despertou e tá pronto, é isso, você tá enganado, minha querida amiga e amiga. O caminho do despertar, ele é um caminho eterno, assim. A gente sempre está descobrindo coisas novas, se autoconhecendo, e é uma longa jornada a ser percorrida. Então, a partir do momento que você começou a despertar, é um caminho sem volta, né? E não pense que é só isso e pronto. A gente sempre vai estar despertando, conhecendo novas coisas, né? E esse caminho, ele tem tantos altos e baixos justamente porque a gente cresceu ouvindo e sendo colocado na gente através de familiares, do sistema, de escola e de tudo, tantas e tantas crenças que quando a gente começa a despertar, a gente começa a perceber que tudo aquilo que a gente achou que era verdade absoluta, que era o correto, e a gente vê que não é, que aquilo não faz mais sentido, as fichas começam a cair, né? E aí vem os inúmeros questionamentos, né? E a gente tem muitos momentos de solidão, e estes momentos, eles são justamente por conta que quando você começa a descobrir tudo aquilo e você começa a estudar e aprofundar sobre, você não tem interesse, você não quer ficar com pessoas que só falam de coisas fúteis e que são coisas do sistema, coisas comuns, do dia a dia, coisas rotineiras. E a gente, inclusive, precisa tomar cuidado para isso não levar a gente ao isolamento. Durante esse processo, sim, a gente vai afastar de muitas pessoas. A gente, inclusive, pode sair de cursos, de trabalhos, afastar de familiares, porque a gente entende que aquilo não faz mais sentido e que aquilo não tá fazendo bem, né, pra gente. E a gente começa a buscar pessoas semelhantes, pessoas que a gente vai estar próxima, que o assunto flui, que você se sente compreendido, que você se sente até mais leve, com o coração mais aquecido, porque aquela pessoa tá te compreendendo, aquela pessoa ela tá te ensinando algo, né? E eu fiz aqui algumas anotações sobre isso, eu não quero, né, perder nenhum pontos, então eu vou dar uma olhadinha aqui, vez em outra. Então, este é um processo transformador, muito profundo, e ele vai ter altos e baixos. Se uma pessoa falar pra você que despertou, que ela tá feliz, que a vida mudou, que ela tá, nossa, tá tudo lindo, tudo incrível, gente, essa pessoa tá mentindo. Ou ela não tá vivendo o despertar da forma certa. É impossível ser tudo lindo, ser tudo linear. A vida não é assim. A vida não é. A nossa própria vida, ela tem muitos altos e baixos, é cíclica, né? Então, assim, o despertar é da mesma forma, né? Então, o que eu falei pra vocês sobre que são anos e anos que a gente cresce, né, com essas crenças, e o fato do despertar não ser de uma única vez também, gente, é como se a gente estivesse acordando. Sabe quando a gente acorda no susto, ou com o despertador, ou alguém acordando a gente, que a gente até o coração dispara, né? Agora, imagina você acordando e recebendo todas as informações de uma vez só. Todos esses assuntos sobre espiritualidade, universo, multidimensionalidade, energia, não sei o que. Imagina você recebendo isso tudo de uma vez só. Você vai enlouquecer. Então, é conforme você vai aprendendo, né? Isso incluindo na sua vida e tendo mais conhecimento sobre o assunto, você vai abrindo brecha e uma coisa vai interligando a outra. Gente, eu que tô nesse meio, já tem muito tempo que eu tô nesse caminho do despertar. Tô no meio de terapeutas holísticos, multidimensionais, pessoas que trabalham, né, propriamente com isso, com espiritualidade. Cada dia eu descubro uma coisa nova, uma terapia nova, algo novo que eu falo assim, gente, como assim tem mais uma ferramenta, tem mais uma coisa? Porque cada pessoa
E eu acho que isso também chega no momento que você está preparado, sabe? Então, assim, não é cada dia, né? Isso é literal, mas assim, quanto mais eu vou pesquisando, mais eu vou descobrindo e vendo que tem outras coisas, e que tem mais, e que tem mais. Então, é por isso que ele não é de uma vez só. É impossível uma pessoa despertar uma única vez, né? Então, quando a gente pensa assim, já estou bem no caminho do despertar, tô aprendendo como é que é, já sei que tem os altos e baixos, já sei que eu tenho que olhar para as minhas sombras, né? E as nossas sombras a gente precisa olhar e curar elas, né? Só que aí esse processo ele vai se repetindo, né? Assim, com cada coisa nova que você vai aprendendo, certo? E aí vem as crises existenciais, a solidão, a noite escura da alma, conflitos internos, porque imagina, você pensa assim, gente, a vida, eu sou uma mentira. A vida toda eu acreditei nisso, eu pensei que era isso, eu estava convicta disso, e do nada, nem a sua profissão não faz sentido, o seu trabalho não faz sentido, o relacionamento não faz sentido, nada mais faz sentido, poucas coisas permanecem. Eu acredito que o que permanece quando você está nesse caminho é o que é de verdade, o que realmente faz sentido, que vai junto com você. E eu vou te falar uma coisa, gente. Cada pessoa tem o seu momento de despertar. E não são todas as pessoas que irão despertar. Tem gente que vai morrer, fazer a passagem, enfim, sem despertar. E tá tudo bem, cada um tem seu tempo. Eu não tenho a intenção de saindo, tipo, batendo na porta, querendo despertar as pessoas. Eu não tenho essa intenção. É claro que, assim, através das redes sociais, eu venho aqui compartilhar algo, né? Eu espero que as minhas palavras possam levar insights, possam ajudar as pessoas de alguma forma. Este é o meu meio, assim. E quando, é claro, as pessoas chegam até mim, comentando de algum assunto, perguntando, o que você acha sobre isso e tudo. Aí a pessoa, ela deu abertura para eu falar, né? Mas eu não tenho a intenção de ficar aqui nem algumas religiões que quer te converter, que quer te despertar. Porque as pessoas só vão despertar no momento que elas têm que despertar. Cada pessoa ali tem o seu momento. Entenda isso. Para de querer converter todo mundo, querer despertar. Lide com o seu próprio processo, que ele já não é fácil. Então, eu sei que às vezes a gente fica querendo muito segurar as pessoas, os lugares, mas se tá difícil pra você, se tá pesado, se você sente que não faz mais parte, por mais difícil que seja, solte. Pare de resistir a esse processo, porque pode ser difícil no começo pra você, mas depois você vai ver que você fez a escolha certa. E tá tudo bem as coisas não fazerem mais sentido. Tudo muda, gente. Nada é eterno, nada é pra sempre, entendeu? No sentido disso, de eu tenho que ficar com uma pessoa pro resto da vida. Eu tenho que estar nesse trabalho pro resto da vida. Eu me formei nisso, eu tenho que trabalhar com isso pro resto da vida. Não, gente. As coisas podem mudar. E o que mais que eu falei aqui? Uma coisa, gente. Conta pra mim se você já pensou isso. Porque às vezes são tantos processos que eu já me peguei pensando, gente, a vida de quem não é desperto é muito mais fácil que a minha. É muito mais fácil que é desperto. Porque ela não tá lutando com as sombras dela, ela não tá tendo esses monte de conflito, ela não tá, tipo assim, com nojo, tipo, com raiva da sociedade, de pensar em todo esse sistema, de como isso influencia as pessoas. As pessoas, elas estão. Gente, é muito louco você pensar que as pessoas vivem aquela vida normalzinha, né? Que, tipo assim, acorda, trabalha, volta, não sei o quê, tem família, casamento, tem um trabalho. Aquela vida que é comum, que é a que eles dizem que é o correto, né? Que a sociedade, né, diz que é o correto. Então, muitas vezes eu já peguei pensando, gente, seria mais fácil se eu não fosse desperta. Porque eu sendo desperta, passando por esse tanto de processo, nossa, gente, perdendo tanta coisa, tipo assim, tendo que curar, enfim, parece que a vida daquele ali é mais fácil. Mas um dia eu vi um vídeo e que o cara, ele falava assim que a gente realmente vem a questionar sobre isso, mas as pessoas que estão despertas, que estão despertando, elas estão quebrando a roda de Sansara, ou seja, elas não vão continuar a ficar vindo nesse ciclo de encarnação, reencarnação, vivendo todos esses desafios e coisas que a gente vive aqui no planeta Terra, nessa 3D, entendeu?
Então, pelo menos esse é o ponto positivo, né? E o que eu gostaria de falar pra vocês, assim, que pode te ajudar neste momento, que é o que me ajuda. Eu sou uma pessoa que, quando eu sinto que tá tudo muito confuso, assim, que eu sinto a necessidade de ficar sozinha comigo mesma, eu me afasto. Eu, inclusive, me afasto aqui das redes sociais. Eu tento não me sentir tão culpada por não ter constância. Eu admiro muito quem consegue ter uma constância de, tipo, gravar não sei quantos, sei lá, vídeos e por semana tantos e postar isso aqui e continuar com aquele ciclo. Eu sou uma pessoa e eu não me vejo assim como vítima ou fraca alguma coisa, mas eu sou muito sensível. Então, quando eu sinto que algo tá me pressionando, que tá me incomodando, eu sinto essa necessidade de ficar sozinha comigo mesma, me silenciar. E aí, fazer, né, coisas normais e não ficar indo tão a público ou falando, porque parece que eu me sinto assim. Se eu não cuidar de mim neste momento, né, se eu não olhar pra mim, não ter esse carinho, esse cuidado, como que eu vou falar pra outras pessoas, sendo que eu tô passando esse monte de processo? Eu me sinto uma falsa, uma farsa, compartilhando coisas, sendo que eu tô vivendo aquele monte de processo. Então, nestes momentos, eu me permito afastar e respeitar o meu momento, que eu sei que aquilo ali em algum momento vai passar. Às vezes demora um pouco mais, mas tudo bem, gente. É como eu consigo lidar com isso no momento, né? Uma outra coisa que pode te ajudar é procurar pessoas que falam a mesma língua com vocês, que vocês. Só tomar cuidado pela questão de inúmeros falsos gurus e pessoas que vêm surgindo por conta do aumento da procura, né, deste assunto de espiritualidade, como eu já até falei num vídeo aqui anteriormente, que chama Espiritualidade virou um produto, alguma coisa assim. Então, procurar pessoas que te fazem bem, que te entendem, que vai te, né, assim, que vai te acolher e não continuar com aquelas amizades que vão te criticar, pensar que você tá doido, falar assim, nossa, porque essas pessoas só vão te prejudicar, porque você já tá num momento de fragilidade, de descobrir as coisas. Você continuar com pessoas que não acreditam nas mesmas coisas que você, isso não vai te ajudar neste processo, né? E é isso, gente, acreditar que vão ter dias ruins, mas também vão ter dias muito bons. Eu, por exemplo, assim, eu com essas práticas espirituais que eu faço, eu tenho muito uma prática de ritualística, magística, né, que eu pratico muito isso. E eu me sinto tão bem quando eu faço isso, quando eu estou, né, inteira ali praticando. Eu me sinto tão bem quando eu estou na natureza, quando eu estou simplesmente conectada com o todo. Então, isso são coisas que me ajudam muito, gente, muito mesmo. Desacelerar, permitir, né, vivenciar esses momentos e acreditar que isso vai passar. E que com certeza o quão isso amadurece a gente, o quão a gente vai entendendo as coisas da vida e quando as coisas começam a fazer sentido, é tudo muito incrível, assim. E eu não tô falando isso olhando com lentes cor-de-rosa e falar assim, ai, gente, esse mundo é mágico, maravilhoso. Sim, eu acredito em tudo isso, gente. Mas não é só isso, né? Mas com certeza o amparo, o acolhimento que a gente tem quando a gente se reconhece, quando a gente tem pessoas boas próximas da gente, pessoas que nos entendem, que tá com a gente nesse processo, que o dia que você não tá bem, você vai lá, desabafa e fala e você troca, conversa sobre isso, e que você consegue elaborar tudo que tá passando, né? Então, estamos juntos, quero falar isso pra vocês. Deixem aqui nos comentários, né, se vocês querem compartilhar sobre esse processo. Entenda, como eu disse pra vocês, não é linear, é pra sempre, é igual o autoconhecimento, a gente sempre vai estar descobrindo algo, mas os momentos baixos, por mais profundos, por mais que às vezes a gente se machuque, eles vão passar e vai vir os momentos bons também, que a gente vai se sentir conectada com o todo. Eu acho que era isso que eu queria, não tem mais nenhuma anotação, compartilhar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês
estão gostando aqui do meu conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, curtam, compartilhem. E é isso, gente. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até mais.